Daemon Blackfire, o Dragão Negro. Parte 4, o Fardo da Herança. A Fortaleza de Fogo Negro respirava ambição. O dragão ladrão de ovelhas tornara-se uma presença silenciosa e monumental nas colinas próximas, um argumento vivo que nenhuma petição ou decreto real poderia refutar. Mas para Daemon, a criatura era menos um chamado à guerra e mais um refúgio, um lembrete de um tempo em que os dragões voavam livres, não amarrados às teias de conspiração que agora o envolviam. A verdade, por mais que os cantores e historiadores tentassem simplificá-la, é que não houve um único golpe, um único insulto final. O rancor pelo casamento de Daenerys havia se transformado em uma dor surda, um fogo baixo, não em uma labareda capaz de consumir um reino. O que moveu Daemon para a beira do abismo foi uma pressão lenta, constante e venenosa, gotejando em seu ouvido ano após ano. Os principais arquitetos dessa pressão foram dois homens cujas lealdades e rancores eram como lâminas afiadas. O primeiro era Sir Aegor Rivers, seu meio-irmão, conhecido como a sua Amargo. Se o nome de Daemon era Blackfire, o de Aegor poderia ser veneno. Ele nutria um ódio visceral pelo meio-irmão mais velho, Brynden Rivers, o futuro Bloodraven, e por extensão, pela corte que o favorecia. Aegor via em Daemon não um homem, mas um estandarte, a ferramenta perfeita para esmagar o reinado pacífico de Daeron e vingar suas próprias mágoas. Ele pressionava, argumentava, racionalizava. O rei chama a si mesmo de Udon, mas é bom apenas para os dorneses. Vociferava a sua Amargo, seus olhos verde escuros brilhando de fúria. Ele dá as filhas dos grandes senhores em casamento a príncipes de Dorne e deixa que os conselheiros do sul sussurrem em seu ouvido. Enquanto isso, vós, que carregais a espada do conquistador, que montais um dragão, sois tratado com desconfiança. Ele teme-vos. E um rei que teme seu próprio irmão é um rei fraco. A força é o único direito que Westeros respeita. O segundo era Sir Quentyn Ball, Bola de Fogo. Para ele, a causa era mais simples. Desprezo. Desprezo por um rei que preferia livros a lanças, que negociava em vez de conquistar. Ele via em Daemon o guerreiro perfeito, o herói que seus romances de cavalaria prometiam. Eles riem de nós na corte, meu senhor. Rosnava Bola de Fogo, seu rosto marcado por batalhas. Riem dos senhores que ainda sabem empunhar uma espada. Chamam-nos de brutamontes do tempo do seu pai. Mas quando a tempestade chegar, serão esses brutamontes que defenderão o reino. E quem deveria liderá-los? Um erudito ou um dragão? A pressão atingiu um novo patamar quando a sua Amargo desposou Calla Blackfire, uma das filhas de Daemon. O laço de sangue tornou-se um laço político, um juramento de família. A causa Blackfire não era mais uma fantasia de cortesãos descontentes. Era o futuro da própria linhagem de Daemon, o dote de seus filhos. Anos se passaram. O dragão dormia. A corte florescia. Até que, em 196 DC, a balança finalmente pendeu. Não por amor, não por um insulto, mas pelo peso esmagador da expectativa alheia e pelo medo silencioso de ver seus filhos relegados a um segundo plano eterno. Em um estudo privado em Fogo Negro, cercado por Aegor, Quentyn e outros, Daemon Blackfire, com o peso de 42 anos e do destino nos ombros, tomou a decisão. Assentiu. Um movimento quase imperceptível da cabeça que significava guerra. O segredo, porém, era um pássaro de asas rotas. Menos de uma lua depois, a notícia chegou a Porto Real. Ninguém jamais soube ao certo quem traiu o segredo, muitos suspeitariam para sempre do sorridente e onipresente Brynden Rivers e seu corvo de um olho só. O fato é que o rei Daeron II agiu com a velocidade da decisão real. Sem provocação aberta, sem chance para explicações, ele enviou um contingente da Guarda Real para prender Daemon por traição, buscando cortar a cabeça da serpente antes que ela pudesse picar. O plano real falhou graças à Bola de Fogo. Enquanto ainda servia na Fortaleza Vermelha, ele interceptou a ordem, avisou Daemon e orquestrou sua fuga audaciosa pelos becos e túneis secretos da cidade. A prisão que deveria evitar a guerra tornou-se seu estopim. A fuga de Daemon foi o vento que os rebeldes precisavam. A sua Amargo ergueu o grito de guerra. Vejam.
bradou para os senhores duvidosos. O bom rei mostra sua verdadeira face. Ele prende um príncipe de sangue real, seu próprio irmão, sem causa, sem julgamento, movido apenas pelo medo e pela inveja. Isto é tirania. O argumento era poderoso. Muitos senhores que hesitavam em se rebelar contra seu rei legítimo encontraram, na ordem de prisão infundada, a justificativa que precisavam para erguer suas espadas. Era defesa, não agressão. E então, o golpe baixo final, a calúnia que transformaria uma rebelião em uma cruzada pela legitimidade, ressuscitaram o veneno do falecido rei Aegon IV. Em todos os cantos do reino, os partidários de Blackfyre começaram a sussurrar, depois a gritar: Daeron nascido falso. Espalharam que Daeron II não era filho de Aegon, o indigno, mas sim um bastardo fruto da união adúltera entre a rainha Naerys e seu irmão, o nobre príncipe Aemon, o cavaleiro do dragão. Assim, no final de 196 DC, a rebelião não era mais apenas sobre ressentimento ou ambição. Era uma batalha por uma narrativa. De um lado, Daeron II, o rei legítimo pela lei e pela paz, acusado de ser um bastardo no trono. Do outro, Daemon e Blackfyre, o bastardo legitimado, portando a espada do verdadeiro rei montado em um dragão, reivindicando não apenas um trono, mas a restauração da verdadeira linhagem Targaryen, pura e guerreira. O dragão negro não rugiu primeiro. Mas, acuado, traído e com a espada já em punho, ele finalmente mostrou seus dentes. Os campos de Westeros se preparavam para ser regados por um novo tipo de fogo.